O meu nome é Hayat Omar, eu sou aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu tenho 26 anos e eu estudei no São Francisco da primeira série à oitava série. E eu só tenho memórias positivas em relação tanto à escola como à educação, os funcionários. Eu também sou muçulmana, venho de uma família árabe e esse nunca foi um fator no qual a gente se sentiu por fora na escola ou qualquer coisa que fosse, muito pelo contrário. A direção, os professores sempre foram muito inclusivos com a gente, então mesmo nas cerimônias religiosas, nos eventos, eles sempre faziam questão de nos incluir para que a gente não se sentisse excluído, a gente conseguia participar, sempre de maneira que respeitasse a nossa fé. E eu acho que esse é um dos principais valores, de fato, do São Francisco, essa questão do respeito, da educação, do carinho e de como a gente vai adaptando as coisas para que, de fato, todo mundo consiga participar. O São Francisco também foi fundamental assim, na minha vida de inúmeras maneiras diferentes. Incentivou muito o meu gosto pela leitura. Nós tínhamos que ir para a biblioteca toda semana para trocar de livro. A gente tinha a tia Leia lá no colégio antigo, antes da gente mudar para o edifício novo. A gente gostava muito da aventura de ir até a biblioteca no porão, participar, escolher os livros, falar com os colegas. E aqui seguiu a mesma coisa. O meu gosto por esportes também veio muito pela influência do colégio. Os meus pais nos colocavam em todas as atividades possíveis. Então aprendi capoeira aqui com os profissionais do São Francisco, aulas de dança fiz por inúmeros anos com as minhas amigas, com as minhas irmãs inclusive, vôlei, tudo que era esporte. Aprendi a jogar handball também aqui no colégio com as professoras de educação física e são memórias que ficam muito na nossa memória. Assim, eu tenho amizades que eu tenho desde a primeira série aqui do São Francisco que eu carrego comigo até hoje. E sempre que a gente olha para trás, a gente conversa sobre os nossos tempos aqui no São Francisco, é tudo feito com muito carinho, as memórias são sempre muito positivas e muito boas. Então eu acredito que foi um marco essencial, assim, tanto na minha jornada como ser humano, minha jornada como estudante, minha jornada de vida em geral. E eu estudei aqui o fundamental e eu acho que a maior parte dos alunos pode dizer que se tivesse ensino médio todo mundo teria permanecido aqui, porque é uma coisa que todo mundo gostaria muito que de fato fosse possível. Tanto pela educação, pelo carinho, pela estrutura do colégio. E atualmente eu estou morando no Brasil, mas eu já morei no Canadá, fiquei 8 anos fora, voltei. E eu acredito que a minha jornada aqui pelo São Francisco é um dos principais marcos da minha vida, pela minha formação mesmo como ser humano e pelos valores que eu carrego. Com 18 anos eu me mudei para o Canadá, que é onde eu morei pelos últimos 8 anos. E no Canadá eu estudei na York University, onde eu me formei em psicologia. Atualmente eu voltei para o Brasil para fazer mestrado em psicologia na PUC, em Porto Alegre, então está sendo uma jornada bem diferente. Além de ser mestranda em psicologia na PUC, em Porto Alegre, eu também faço um trabalho com as redes sociais, na qual eu uso as minhas plataformas através das redes para quebrar os preconceitos existentes com a cultura árabe, com o islamismo e com inúmeras questões realmente diferentes. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, gosto muito de explicar para as pessoas, de conversar, de participar dessas interações sociais e educativas principalmente. Então eu trabalho bastante nessa questão tanto das redes sociais, como também em alguns espaços físicos, onde eu palestro, já palestrei na PUC, em Minas Gerais, estou participando como uma das autoras de um livro que vai sair no final desse mês, em relação a Gaza, e também eu participo de um projeto da Unesco no momento que se chama Árabe Latinos. Após concluir a oitava série aqui no São Francisco, como minha irmã mais velha, eu troquei de escola para cursar o ensino médio, assim como meu irmão, assim como grande parte dos nossos amigos, e foi uma mudança difícil, assim, eu diria, porque a gente vinha muito do conforto da escola, daquela familiaridade, uma escola que principalmente na época não era assim tão grande, então todo mundo se conhecia, a gente tinha muito carinho um pelo outro. E acaba que quando tu tem essa transição no meio da tua adolescência, naquela coisa assim, tu começa a ver as coisas de uma maneira maior, assim, sabe? Através de uma lente diferente, eu diria. Então essa transição pro ensino médio, da adolescência, de conclusão do ensino médio, sem saber direitinho o que eu queria fazer, o que eu queria estudar ou não estudar. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o vestibular, passei em Direito, mas acabei cursando farmácia, eu estava bem perdida, assim, eu não sabia o que eu queria. E aí, com 18 anos, eu entrei na faculdade com 16, que eu estava um ano adiantada, e na minha época não tinha 9º ano. Então, eu entrei na faculdade com 16, no curso de farmácia, eu fiz 1 ano e meio,
Então, os meus pais decidiram nos mudar para o Canadá, porque a gente já tinha cidadania por conta do meu pai. E essa mudança também foi uma mudança muito difícil. Mudar de país, era um idioma diferente, os nossos amigos todos aqui do Brasil ficaram aqui em Pelotas, então a vida deles, a rotina continuou e a gente estava inserido em um lugar completamente diferente. Foi uma transição bem difícil, até a gente entrar na faculdade lá. E no Canadá foi onde eu me encontrei na psicologia, então eu cursei a faculdade de psicologia, trabalhei também em diferentes áreas, explorando. Acho que meu último trabalho lá antes de vir para o Brasil foi no banco. E foi uma jornada bem difícil, assim, eu acho que foi uma questão muito de autoconhecimento, de experimentar áreas diferentes, gostos diferentes, ver o que eu gosto, o que eu não gosto, e muito aquela dúvida da gente não saber exatamente o que vai acontecer do futuro. Eu acho que é uma coisa que a maior parte das pessoas vive até hoje. Então, depois de 8 anos no Canadá, decidi também a decisão de voltar para o Brasil para cursar esse mestrado, que é um passo muito importante na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, porque eu tenho várias metas. Por exemplo, eu penso muito em ser professora universitária na área de psicologia. Eu também tenho eu também tenho um foco muito grande na área de direitos humanos, refugiados, essa questão de políticas sociais, de relações internacionais. Então é uma área que eu acabei descobrindo aos poucos. Nunca foi algo que especificamente eu pensei que seria para mim, mas ao passar do tempo eu fui explorando, gostando, e eu acho que eu realmente me encontrei nessa área. Então eu diria que a minha jornada após São Francisco foi muito através de erros e acertos. Ela precisou de muita coragem, precisou que eu confiasse muito em mim mesma, no meu instinto, para saber que eu deveria tentar coisas novas, mesmo que eu tivesse com medo. E eu estava com medo na grande maioria das vezes. Porém, é só errando realmente que a gente sabe se a gente gosta ou não das coisas, se é aquilo que a gente quer ou não. Então, foi uma jornada bem exploradora, eu diria assim, e serviu bastante para eu me conhecer como pessoa e como ser humano. E acredito que uma coisa que eu gosto bastante de fazer é de passar esse conhecimento que eu tenho para outras pessoas, seja através de palestras, de encontros, de eventos. Fui para a França no passado, a convite da delegação do Brasil na Unesco, então foi bem bacana participar de um projeto novo que está saindo. Faço parte do CEAI, que é um Centro de Estudos Árabes e Islâmicos na Universidade Federal de Sergipe. Faço parte também do grupo de pesquisa aqui na PUC-RS, no qual estou trabalhando na minha pesquisa de mestrado. Então acredito que para mim uma grande parte da Hayat, de quem eu sou, é essa busca pelo conhecimento, essa participação em busca para entender um pouco mais do ser humano inserido em diferentes contextos socioeconômicos, culturais e sociais em geral, eu diria. Então, faz parte de quem eu sou, e eu acredito que esse interesse vem muito dessa questão de que eu venho de uma família árabe que está inserida no Brasil, que é uma cultura diferente, e ao mesmo tempo aqui no Brasil a gente é considerado árabe por ser diferente, só que quando eu vou para a Palestina visitar minha família, eu não sou considerada 100% árabe porque eu tenho a cultura brasileira também inserida na minha vida. Então acaba que eu tenho muito essa diferença, esse choque cultural, no qual, por mais que eu tente me adaptar 100% no lugar onde eu tô, sempre vai ter influências de outras culturas na minha vida. E no início era uma coisa muito difícil para mim entender, porque eu não conseguia me sentir 100% pertencente. Por exemplo, aqui no Brasil, eu não conseguia participar de tudo que as minhas amigas faziam. Lá na Palestina também, muitas vezes, a limitação do idioma, que por mais que eu fale árabe, quando tu não fala no teu dia a dia, é diferente. E no Canadá também as pessoas perguntam, de onde tu é? Aí eu falo, eu nasci no Brasil, mas eu sou árabe. E aí gera muita dúvida, muita pergunta, essas questões culturais, essas questões principalmente de interação com outras pessoas. E quando eu era mais nova eu não gostava, mas hoje em dia eu acho que é uma das melhores coisas que aconteceu comigo, porque me possibilita ser extremamente tolerante e compreensiva em relação a diferentes culturas e pessoas. Então eu acho que quanto mais pessoas tu conhece, mais culturas tu explora e mais conhecimento tu absorve, mais tu pode de fato contribuir para a sociedade na qual tu está inserido. Eu queria agradecer pelo convite, mas além disso eu queria muito agradecer ao São Francisco por todo o carinho, o acolhimento e por de fato terem feito com que eu e minha família a gente sempre se sentisse muito acolhidos. Durante a minha vida, por muitos momentos eu não me senti 100% pertencente aqui no Brasil por ser diferente, mas o São Francisco sempre fez questão de que eu me sentisse pertencente dentro da escola, nesse ambiente seguro e acolhedor. E isso é uma coisa que eu vou sempre ser grata por ter tido a chance de experienciar aqui no Brasil. Obrigada!